Garota de Fora é uma série tailandesa que viralizou muito alguns anos atrás, por criticar vários crimes e situações traumáticas que acontecem nas escolas, como professores assediadores, violência, bullying, morte, atentado e, cara, coisa muito pior, eu te garanto. Cada episódio da série é com a Nano, a nossa protagonista, entrando em uma escola nova e se colocando em situações de risco e perigo para depois funcionar como o famoso karma. Até hoje a gente não sabe se ela é um fantasma, uma justiceira, ou se ela só gosta de vingança e de torturar pessoas ruins, tipo o Batman tailandês, sabe? Mas o que importa é que em cada episódio da série eles abordam um tema diferente que está muito presente nas escolas da Tailândia. E além da Nano lidar com cada uma dessas situações, elas são inspiradas em casos reais. E a gente vai falar a fundo sobre cada um deles. Eu pretendo primeiro explicar um pouco sobre o episódio em questão, obviamente com spoilers, e depois trazer o caso real mais a fundo pra gente ver as semelhanças. Então, se você já assistiu esses episódios, você pode ir direto pro caso real ou ficar pra relembrar. Eu vou deixar tudo divididinho em capítulos aqui pra ninguém se perder. Lembrando que não é confirmado que esses episódios são baseados em cada um desses casos, até porque a série se baseia em fatos reais, mas mistura muita ficção com isso. Minnie e os Quatro Corpos conta a história da Minnie. Ela vem de uma família muito rica e influente e desde o começo do episódio fica bem claro quanto a Minnie pode fazer tudo o que quiser, sem limites e sem sofrer consequências. Em uma noite, a Minnie sai de carro escondido para encontrar com uma amiga e além de ficar em videochamada com essa amiga enquanto dirige, ela ainda vai bebendo uma garrafa de vinho. Tudo acontece muito rápido. Assim que a Minnie desliga a ligação, a gente vê ela acelerando o carro e batendo em um mini ônibus escolar que tinha 4 alunos dentro, todos eles da escola dela. Bom, com o impacto, todos os alunos morreram, menos a Minnie. O resto do episódio mostra como o poder da família da Minnie garante uma pena absurda de serviço comunitário por alguns anos, prisão domiciliar e eles tendo que pagar uma indenização à família de cada vítima. No final do episódio, com toda a tortura e culpa que a Nano faz a Minnie sentir, ela se mata se jogando de um prédio. Na vida real, esse caso é conhecido como Praia Wai e os 9 Corpos, e é o maior exemplo de como dinheiro e status compram a sua inocência, e do próprio descaso dos ricos com qualquer outra pessoa, coisa que fica bem claro nessa imagem famosa da Praia Wai depois do acidente, em que ela sai do carro e fica mandando mensagem pelo celular depois de ter matado 9 pessoas. No dia 27 de dezembro de 2010, quase no Natal, Oracon Thepassadin, mais conhecido como Praia Wai, estava dirigindo seu Honda Civic pela Tailândia. Além de estar em uma velocidade muito alta e usando o celular enquanto dirigia, Praia Wai não tinha carteira de motorista, até porque na época ela tinha 16 anos, e a idade mínima para tirar a carteira na Tailândia era de 18 anos. Ela bateu em uma van da universidade Thammasat, que transportava alunos e funcionários da faculdade, e ao todo foram 14 vítimas. O impacto do carro dela foi tão grande que a van tombou da barreira de segurança da via e os passageiros foram arremessados do veículo, que caiu no concreto vários metros abaixo da via. 9 das vítimas morreram na hora e os outros passageiros, mesmo com ferimentos muito graves, sobreviveram. E a cena mais conhecida desse acidente é a Praia Wai enviando mensagem no seu BlackBerry, do lado do carro completamente destruído, enquanto as vítimas estavam deitadas no chão ao redor dela. E o que mais chocou o mundo e a mídia local foi a completa indiferença da Praia Wai ao acidente que ela mesma causou por estar usando o celular enquanto dirigia. A família da Praia Wai era muito influente e importante no governo da Tailândia. Então muita gente acredita que nessa cena que ela estava mandando mensagem era para avisar os pais o que tinha acontecido e quem sabe já ter um advogado trabalhando no caso. Tanto que, com essa equipe de advogados, o dinheiro e o status da sua família, a Praia Wai não foi presa mesmo depois de ter matado 9 pessoas. Ela foi sentenciada apenas a fazer serviço comunitário por 4 anos e foi proibida de dirigir até fazer 25 anos. Ela também nunca se desculpou com as famílias, inclusive no tribunal, ela ficava em silêncio e evitava qualquer um deles. Um dos pais de uma das alunas que faleceu ainda disse: "Ela nunca pediu desculpas, apenas nos trouxe flores e depois recorreu da decisão." E quando ele diz decisão, ele tá falando sobre toda a briga judiciária para indenização das famílias que eu já vou te explicar sobre. O Arun-yo, que foi uma das vítimas que sobreviveu, fez vários tweets contando mais a fundo sobre a situação toda. Ele ficou 2 meses internado no hospital, com a maior parte dos ossos quebrados por conta do acidente, e ele diz que a Praia Wai veio visitá-lo apenas uma vez no hospital. Ela veio em uma cadeira de rodas e a mãe dela fez toda a conversa. A mãe mandou ela pedir desculpas e ela disse: "Sinto muito." Então ela me deu algumas sobremesas Baan Aikan e tirou uma foto. A enfermeira me disse que Praia Wai estava andando, mas pediu uma cadeira de rodas na enfermaria. Além da maneira que a Praia Wai agiu, outro desconforto que as vítimas e os pais tiveram que passar foi pelo processo da indenização, algo que era, no mínimo,
um pedido de desculpa para as famílias depois de todo o acidente que foi causado. Bom, no começo o valor seria de pelo menos 120 milhões de baht, a moeda local, para cada família, o que dá mais ou menos 16 milhões de reais. Mas os advogados da Praia ficaram arrastando esse caso e, como as próprias famílias falaram, negociando como se fosse o valor de uma fruta durante 9 anos, e no final eles conseguiram chegar no valor absurdo de 19,8 milhões de baht para as 9 famílias, o que seria 2 milhões de reais aqui no Brasil. Depois de tudo isso, a Praia mudou seu nome de Oracon para Bhubacha e a gente não sabe muito mais sobre a vida dela, tem chance inclusive dela ter entrado no governo assim como a família dela. E mesmo esse sendo o caso mais famoso lá na Tailândia, esse não foi o único caso salvo pelo dinheiro e pela família. Em 2012, o herdeiro da Red Bull, Vorayon Bose Yovidar, bateu sua Ferrari em um policial de 47 anos. O carro arrastou o corpo do homem por mais de 100 metros antes do herdeiro fugir do local e até hoje ele não foi preso. A Nano entrou em uma escola renomada que tinha o prêmio da escola mais pura do ano, o que era uma baita ironia, já que quem conseguiu esse prêmio para a escola foi o professor Win, que era muito querido por lá, já que como era uma escola tradicional, ele teve essa ideia de dar aula para as garotas como yoga e exercícios para ocupar a mente delas com qualquer coisa que não fosse sexo, já que, como eu disse, era uma escola pura, né? E eles repudiavam tudo que tivesse a ver com sexo, incluindo educação sexual. E na cabeça deles, falta de informação garantiria a falta de alunas grávidas. Só que quando esse professor consegue um momento sozinho com a Nano, a verdade se revela. Ele se aproveitava, abusava dessas alunas e ainda gravava ele fazendo isso. A Nano fica tentando evitar esse professor e as aulas dele, mas aí ele começa a chantagear ela dizendo que se esses vídeos vazassem a público, a vida dela iria acabar, como se não fosse ele que seria preso por isso. Com tudo isso, a Nano tinha mais do que o suficiente para fazer da vida desse homem um inferno, e no final do episódio, mais de 20 vídeos de inúmeras alunas sendo abusadas por ele vieram a público. E me assusta saber que o crime real que aconteceu não tá muito longe disso. Em 2016, o professor Saromepai, que trabalhava em uma escola de elite renomada lá da Tailândia, a Swankularb Widyalai, que era uma escola só para meninos, foi acusado de abusar sexualmente dos alunos dele, gravar e ainda publicar esses vídeos no Twitter. De acordo com a escola, essas vítimas são das outras escolas que ele já trabalhou e nenhuma dessa escola atual, o que mesmo assim não tira o peso de toda a situação. Inclusive, com esse caso vindo a público, descobriram que já teve queixas sobre ele e 10 alunos de uma dessas escolas anteriores, mas haviam abafado o caso. O professor foi descoberto porque ele tinha uma conta no Twitter, onde ele postava vários vídeos e fotos dele abusando desses alunos com os rostos borrados. Mas mesmo assim, uma conta no Facebook dos alunos da escola atual em que ele trabalhava, a Thrall Students of Swankularb, acharam os vídeos, reconheceram ele e postaram o link e os prints na página deles. Era tudo muito explícito, então não tinha como negar. O máximo que o professor fez para se defender foi falar que as pessoas nos vídeos eram maiores de 20 anos e que ele tinha encontrado cada parceiro em um aplicativo de relacionamento. Mais tarde, a polícia encontrou uma série de vídeos e fotos que supostamente pareciam ser de abuso sexual no celular do professor. E com tudo isso, ele confessou os crimes e acrescentou que contratou alguns dos estudantes para o sexo por meio de fóruns online. E a resposta da escola sobre o que ele fez é que não tinha a ver com eles e que era uma questão pessoal. E de novo, eles bateram na tecla que nenhum aluno deles tinha sido uma vítima. Isso porque, por ser uma escola renomada, eles tinham que manter o nome deles, porque, querendo ou não, era uma escola que formava políticos, era uma escola que formava atores famosos e coisas do tipo. Muita gente acredita que esse é o caso que inspirou esse episódio, mas pesquisando mais um pouco, eu descobri que professores se aproveitando dos alunos lá na Tailândia não é uma coisa rara. Então acho que esse episódio descreve todas essas situações em conjunto. A Nano é uma aluna nova e ela chegou em um dia bem diferente nessa escola. No dia em que uma assassina que já tinha feito um atentado a essa mesma escola e matado 8 alunos, tinha fugido da prisão e voltado para terminar o que ela começou, se disfarçando com o uniforme da escola. O episódio inteiro é aquele suspense de quem será essa aluna, por que ela tá fazendo isso, as acusações entre os próprios alunos e é basicamente isso. É bem simples. Acho que fica bem claro que esse episódio tem um foco maior em contar algo que ficou comum, que são os atentados de ex-alunos, que acontece com frequência em países como os Estados Unidos, até aqui no Brasil, mas o caso mais parecido que a gente tem com esse episódio não é de um ex-aluno, e sim de uma mulher com um quadro de doença mental. Em 9 de setembro de 2005, Gilada Tantiwaniasu, de 31 anos, entrou em St. Joseph's Convent, uma prestigiada escola para meninas, e esfaqueou 4 alunas com uma faca.
Ela entrou em uma sala de aula da escola e começou a atacar aleatoriamente as alunas antes de escapar. As vítimas, com idades entre 12 e 14 anos, foram levadas às pressas para o hospital, todas com ferimentos graves. O esfaqueamento aconteceu pouco depois das 7 da manhã, quando os pais estavam deixando os filhos na escola e vários alunos estavam no térreo, ao ar livre da escola, dançando e se exercitando. Eu estava vendo os alunos dançando quando eu vi um professor carregando uma aluna ensopada de sangue em seus braços e a levando para dentro de uma van escolar. Pouco tempo depois, outro professor apareceu carregando outro aluno ferido. Eu sabia então que havia algo errado, contou um dos pais que estava na hora do crime deixando sua filha na escola. Foi uma confusão. Os professores e os alunos ficaram trancados nas salas de aula, enquanto os pais que ainda estavam na escola foram retirados. Vários parentes ficaram ligando freneticamente tentando entrar em contato com os filhos, e enquanto isso a estrada do convento, onde fica a escola, foi fechada, menos para policiais, repórteres e vários pais que mais tarde souberam do ataque e se reuniram na escola. Uma hora depois do esfaqueamento, quando a polícia chegou, eles e os professores vasculharam a escola para verificar se o agressor ainda estava por perto. Só às 10 da manhã que a escola começou a checar a identidade dos pais e a permitir que eles buscassem seus filhos. Logo após o ataque, Gilada foi encontrada e presa. Quando questionada sobre o motivo da agressão, ela afirmou que vozes do céu a orientaram a fazê-lo. Ela foi condenada a 4 anos de prisão. E a mãe dela ainda disse que a filha procurou tratamento de saúde mental de vários profissionais da saúde, mas ela nunca faria mal a ninguém. Felizmente, todas as meninas que foram feridas sobreviveram. E eu gostaria de falar que esse foi o único caso com essa mulher, mas em 2020, Gilada esfaqueou fatalmente uma jovem em uma barraca de comida na província de Nakhon Pathom. A avó da vítima estava cozinhando um pedido para Gilanda quando ouviu a neta chorar no fundo do quarto onde ela dormia. Ela viu sua neta coberta de sangue e Gilanda já tinha fugido. Mais tarde, a mãe da Gilanda levou ela à delegacia, onde ela pareceu chateada e incoerente. Após sua prisão inicial em 2005, ela foi libertada em 2009 e foi enviada para tratamento em uma instituição de saúde mental. SOTUS é uma sigla que significa senioridade, ordem, tradição, unidade e espírito. E é uma tradição na qual os veteranos exploram, abusam e fazem trotes com os calouros como parte do processo de orientação. Para o pessoal que conhece um pouco melhor sobre a cultura asiática, sejam animes em escolas, séries, já estão familiarizados com esse termo. Bom, nesse episódio, a Nano tá em uma escola nova na iniciação dos calouros, que está sendo comandada pelo veterano Kai, e normalmente é nessas iniciações que tem os trotes para provar o valor dos calouros. No primeiro trote, o Kai obriga os alunos a comerem uma gororoba estragada cheia de larva, enquanto eles vão enfiando essa comida gentilmente na boca dos alunos. No segundo, ele ensina uma música sobre uma mulher sendo estuprada por uma dezena de homens, em que eles precisariam cantar e fazer uma dança bem explícita, estando com as pernas abertas, e era bem ofensiva. E quando parece que os alunos não vão fazer, o Kai traz outra alternativa, uma centopeia humana. Ele ainda faz todos eles tirarem as camisas e ficarem praticamente semi-nus. E vocês têm noção que eu ainda tô falando de uma escola, né? Nisso, a Nano acaba mostrando um vídeo do Kai na iniciação dele como calouro, onde ele foi maltratado pelos veteranos, e fica bem claro que tudo isso é o famoso ciclo de ódio e vingança. No final da iniciação, ela irrita tanto o Kai, que ele prende vários balões na Nano, e outros alunos teriam que estourar esses balões com um taco de metal usando uma venda. Só que como todo mundo tava errando, ele mesmo decidiu estourar, só que ao invés do balão, foi a cabeça da Nano. Depois de todo esse incidente, o Kai é mandado para outra escola onde a Nano é veterana, e aí os papéis se invertem. Ela faz o que quer com ele, inclusive obriga ele a se passar por um cachorro, e no final, depois de devolver toda a tortura ao antigo veterano e literalmente quebrar com ele, o Kai morre espancado pelos alunos. E esse episódio não se baseia em um caso específico, mas eu achei 2 casos muito famosos de morte de alunos por causa de trote na Tailândia que se encaixam um pouco com isso. Phongviphat Yadan, conhecida como Mint, tinha 20 anos e estava no primeiro ano de língua tailandesa na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Phuket Ratchapat. Ela estava participando de um evento na quadra de vôlei da faculdade, já que ela era líder de torcida. E durante esse evento ela cometeu alguns erros e, como consequência, seus colegas obrigaram ela a correr 8 voltas ao redor do prédio, sem água e no calor. Lá pela 6ª volta, ela desmaiou e foi levada às pressas para o hospital. Foi só no dia seguinte que o coração da Mint parou de bater e os médicos não conseguiram reanimar ela. Eles ainda contam que os pulmões dela estavam sangrando e que a Mint morreu de esforço físico extremo. Bom, a família da vítima fez uma queixa para a polícia depois que os chefes da universidade disseram que ela tinha morrido de desmaio. E quando o pai da Mint exigiu uma resposta de verdade do que realmente tinha acontecido, tanto da universidade quanto da equipe de líderes de torcida, o reitor da universidade afirmou que a morte da Mint não estava relacionada a trote. Um estudante veterano anônimo admitiu que ele
eles forçaram a mente a correr 8 voltas e eles foram condenados a pagar 20 mil baht para a família. Ninguém mais foi processado nem recebeu qualquer tipo de indenização. Outro caso foi em 2014, onde um aluno se afogou depois de um suposto ritual de trote na praia. Uma testemunha disse que os alunos calouros foram forçados a fazer fila e foram chutados um a um. O ritual teria durado das 11 da noite até amanhã, quando alunos do último ano notaram que um dos calouros estava deitado de bruços na areia e o levaram ao hospital. Infelizmente, esses não são casos isolados, já que vários alunos já morreram na Tailândia por causa de trotes, incluindo grupos no Facebook anti-Sotos contaram as suas experiências com esses trotes, seja ser forçado a comer ou beber coisas nojentas, lamber o chão ou até mesmo ser espancado fisicamente como forma de punição. Bom, ainda existem mais alguns episódios de Garota de Fora que as pessoas teorizam que também são baseados em casos reais, mas esses aqui foram os mais famosos, principalmente se você levar em conta que o objetivo da série é, além de criticar as atitudes de algumas escolas em encobrir esses casos, também é denunciar o ambiente escolar e as piores coisas que acontecem em um lugar que você deveria estar seguro. Eu vou deixar o link do site que tem os episódios e os casos reais aqui embaixo para quem quiser ver os outros casos que eu não citei aqui no vídeo. E falando em ambiente seguro, eu também fiz um vídeo sobre o documentário da Nickelodeon que expõe vários casos de assédio e coisa muito pior que acontecia nesse canal infantil. Bom, obrigada por assistir até aqui e tchau!